Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab, Conexão Londres, Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Facchineto, empreendedor e mentor em Londres. Eu sou o André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em empreendedorismo, negócios e inovação que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E mais importante, como isso faz e vai fazer a diferença para o seu empreendimento. No programa de hoje, Lab 020, falamos sobre a tela de modelos de negócio. Após uma série de episódios sobre a transformação digital disponíveis no nosso website, a gente tem realizado ao longo da trajetória do Octanage aqui dos últimos 3 anos uma série de lives gravadas no YouTube a respeito desse assunto. A gente se inspira nesse magnífico livro chamado Business Model Generation, Inovação em Modelos de Negócios, criado por Alexander Osterwalder e Yves Pignater, que foi publicado ao redor do mundo e que causou uma transformação muito grande e que ocasionou um grande número de revisões a respeito da forma de gestão de negócios, por colocar de uma forma criativa, visual e simplificada o modelo de negócios na frente de gestores e de equipes e trazer a eles a oportunidade de inovar dentro desses modelos de negócio. Hoje a gente vai falar sobre essa tela de modelos de negócio, especialmente porque o nosso último episódio, Lab 019, foi a respeito dos modelos de negócio dentro do grande espectro da transformação digital. Então hoje nós vamos explorar o que é essa tela de modelo de negócio e como é que funciona. Antes disso, uma pequena revisão falando sobre o que é, afinal de contas, um modelo de negócios. Afinal, já que a gente vai descrever isso aí de uma forma visual dentro dessa tela, vamos entender o que é isso aí de fato. É a forma como uma organização cria, entrega e captura valor. Cria valor ao desenvolver ofertas que entregam soluções para clientes, entrega valor para cada um desses clientes e captura valor porque ela é recompensada e essa recompensa é dada pelos clientes. Vinícius Facchineto, seja muito bem-vindo. Olá, André. Olá, time Octanage. Prazer estarmos aqui novamente no nosso encontro semanal. Agora aqui em Londres, 19h52, céu azul, sol brilhando aqui para um final de semana maravilhoso e para compartilhar com todo o time Octanage, então, esse episódio incrível que a gente vai falar sobre, então, Business Model Canvas, em português, então, tela de modelo de negócios. Vinícius, vamos começar por aqui. Por que usar a tela de modelo de negócios? Acho que a grande vantagem, então, deste modelo em específico é a oportunidade que todos os gestores, empreendedores, né, fundadores vão ter para ter uma visão clara, então, de todos os elementos chaves dos seus negócios, né, ou de qualquer outro negócio, em apenas uma folha de papel. Então, quando a gente fala de startup, tem um livro que a gente menciona muito e os nossos entrevistados todos mencionavam nas entrevistas, é o Lean Startup, que é a startup enxuta. E aqui, de alguma forma, a gente tenta trazer, não o Octanage, né, o Alexander, né, que foi o criador então desse modelo, mas é a simplicidade e objetividade desse plano, então dessa tela, para você desenvolver o seu plano de negócio. Então, alguns pontos aqui para vocês entenderem então o porquê em tópicos. Ele é simples e fácil de entender, então uma tela só, bem objetiva, focado, flexível também. Você, por exemplo, pode fazer esse modelo, por exemplo, num grande quadro, usando post-its, então fica fácil você visualizar e alterar algumas opções dentro desses blocos. Entregar mais valor para o cliente. Por quê? Porque esse modelo ele é baseado, né, em Customer Experience, então na experiência do cliente. Então ele é focado na proposta de valor do seu negócio. Quando a gente fala de modelos de negócio, obviamente, da formação acadêmica, a primeira coisa que vem à cabeça é o famoso Business Plan, né, o plano de negócio, que é um estudo gigantesco. Aqui eu não estou dizendo que a gente não vai fazer um plano de negócios mais completo, mas ter uma visão mais clara. Então, aqui você consegue ver claramente as conexões entre todas as etapas e todos os elementos, então, do seu negócio. Outro ponto importante do porquê usar a tela de modelo de negócios é a clareza na comunicação entre e dentro da equipe.
Então, quando você coloca uma coisa simples, uma folha única, um quadro único na frente de várias pessoas, você automaticamente alinha elas. Está todo mundo vendo as mesmas coisas e está todo mundo tendo a oportunidade de interagir e de participar da criação, da documentação desse modelo de negócio. O que facilita não só o alinhamento, mas também a integração entre as diferentes equipes. Está todo mundo olhando para a mesma coisa. É também para os gestores uma grande ferramenta porque ela permite fazer uma melhor alocação dos recursos disponíveis da empresa. A gente vai ver que isso acaba sendo mapeado e é possível, então, a partir daí, fazer uma melhor alocação e entender recursos, parceiros e canais para a empresa desenvolver valor. E uma visão bastante estratégica da sua atuação como gestor. Você consegue entender como você consegue entregar mais valor como gestor para os seus clientes internos e externos. A tela de modelos de negócios é o seu negócio descrito em apenas uma folha. André, nos explique melhor então como que é formado, então, o que é baseado essa tela de modelos de negócio? A tela de modelo de negócio são 9 blocos dispostos dentro de um diagrama e que a gente coloca, deixa ele disponível, então, de forma visual para vocês fazerem download, assim como outros recursos, lá no octanage.com/lab020. No centro desse diagrama, a gente tem o bloco mais importante e é o local onde a gente vê as maiores inovações, as mais transformativas por negócio, que é a proposta de valor. Esse é o bloco central e mais importante desse diagrama. Ao lado esquerdo disso, a gente vê a infraestrutura do negócio. Os fornecedores, os insumos e os custos também envolvidos na hora de desenvolver e entregar ofertas. No lado direito, a gente vê os principais relacionamentos, os segmentos de clientes, os canais e as formas como a gente interage e gera experiências positivas. E na parte inferior nós temos 2 blocos, que são os blocos de custos e de receitas, e que estão relacionados então à parte de finanças da tela de negócios. Dentro de cada um desses blocos aí, então, o que a gente vai fazer no episódio que segue é explorar cada um desses blocos aí, e o que a gente vai fazer também é sugerir uma ordem, porque ao mesmo tempo que é uma coisa visual, a primeira pergunta que alguém, depois de assimilar o que são o nome de cada um desses blocos, é a pergunta: como é que eu preencho ele? E claramente aqui é uma situação em que você não preenche começando de cima a baixo, como a gente costuma ler livros. Tem uma certa ordem que de repente facilita a montagem disso aqui e que você consegue completar mais rapidamente e, como o Vinícius falou anteriormente, consegue assimilar o interrelacionamento entre cada um desses blocos, que é talvez a coisa mais importante a respeito de entender o seu negócio. Para todos que já fizeram algum pitch, buscaram investimentos ou tiveram que apresentar então o seu negócio, pergunta super clássica, né? Mas que muitos empreendedores, principalmente quando começando uma operação ou desenvolvendo um novo modelo de negócios, ainda não tem muito claro, mas quem é o meu cliente? Então, o primeiro bloco é a segmentação de clientes, né? Ou segmentos de clientes. Para quem que eu estou vendendo? Né? Para quem que a sua empresa está criando valor? Quem são os seus clientes mais importantes? E como segmentá-los? Aqui, claro, a gente está falando de uma operação que já tenha, né, uma base de clientes maior. Né? Se você é uma startup, está começando agora, você pode ser mais específico também. Quais as necessidades de cada segmentação de clientes? Né? E como você justifica também ofertas específicas para cada segmento de cliente? E quais os canais de distribuição também você vai utilizar para atingir cada segmento aqui que você definiu? Por exemplo, o Google, numa forma, claro, mais simplificada do modelo de negócios, e vocês vão ver isso muito comum, principalmente agora, a gente dando sequência no assunto de transformação digital, mas é ter segmentos de clientes não pagantes, né, gratuitos, e outros pagantes. Mas o Google, por exemplo, tem 2 grandes segmentos, né? Um deles, então, são os anunciantes, né, que consomem e pagam por anúncio para ofertar algum serviço, e até depois a gente vai descrever isso aqui como
o Google acaba também aparecendo aqui no Business Model Canvas, e também os consumidores. Então, né, eu, que utiliza o Google como serviço e de forma gratuita. E para cada um deles, então, a empresa desenvolve uma proposta de valor diferente, que é, então, o bloco mais importante, e que todos os outros 8 blocos, sempre que você criar e colocar, inserir alguma informação ali, você tem que pensar que ela tem que, de alguma forma, correlacionar ou relacionar diretamente à proposta de valor. Essa aí, então, é a segunda caixinha a ser preenchida, e justamente nesse pensamento de correlacionar. Para cada segmento de cliente, você precisa identificar uma proposta de valor. Então, algumas perguntas que eu faço quando eu dou mentoria a respeito desse assunto, e que, se vocês forem ver as lives que estão mencionadas dentro do Lab 020, disponível no nosso website, vocês vão encontrar exatamente modelos mostrando exatamente isso, esse correlacionamento entre as coisas. E é tão importante, inclusive, que teve um segundo livro criado por eles, e teve uma live que eu fiz a respeito sobre isso, que é o Canvas da proposta de valor. Quem sabe aí, Vinícius, uma proposta aí para a gente fazer um episódio só sobre isso, descrevendo como é que funciona então isso aí. Mas de uma linha geral, para a gente poder descrever essa segunda etapa, algumas perguntas que você pode fazer quando pensando a respeito da proposta de valor. Qual o problema do cliente que a gente está resolvendo? Então, apaixone-se pelo problema do seu cliente. Segundo, quais ofertas a gente disponibiliza para aquele segmento em específico? E terceiro, qual o valor que a gente de fato entrega através da oferta? Então, é ir além das funcionalidades e pensar em termos de qual é o valor, o que o cliente está pagando, contratando você para resolver para ele. Então, é uma questão de desempenho, é uma questão de eficiência, é uma questão de personalização, é uma questão de redução de custos para eles, é uma dor ou é alguma oportunidade de negócios ou até mesmo conveniência que você está entregando para aquele cliente. Seguido, então, após a identificação dos seus segmentos de cliente, definição, então, da proposta de valor, você entendeu o que esse segmento de cliente que você definiu vai comprar de você, como é que a gente entrega, então, o nosso serviço e ou produto. Então, o terceiro bloco, canais, e aqui a gente não vai falar só de transporte ou de entrega, isso também faz parte. Mas é como que você promove, vende e entrega, né, o seu serviço ou produto para o seu cliente. Então, como eu mencionei acima, a exemplo, o Google AdWords, por exemplo, pode ser um canal que você pode utilizar para promover o seu produto, ou anúncios no Facebook, ou outros canais. Mas aqui você tem que se perguntar, então, quais são os canais que você vai utilizar. Ele é um canal próprio ou ele é terceirizado? Então, você pode também desenvolver uma plataforma de e-commerce, né, uma loja virtual, ou você também pode usar uma plataforma terceirizada. Bom, vendi o produto. Quem vai entregar, de fato, o produto físico? Você vai ter uma entrega própria ou você vai utilizar um terceiro? Quando a gente fala também de distribuição de produtos, você vai trabalhar de forma direta ou de forma indireta? Quais são os canais mais eficientes? E aqui a gente também está falando de custos. E como que a gente integra toda essa rotina, né? Então, todos esses passos com o nosso cliente. Essa parte de canais é muito importante, e porque para a gente poder entender, às vezes a gente entende, até por a gente estar falando aí de transformação digital, que o canal digital acaba sendo um canal direto, né? Um contato imediato, acaba sendo o mais relevante. E, de fato, nos tempos modernos aí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa reforçar. Porém, é importante notar que tem muito produto por ali que tem estratégias de canais de distribuição indiretos muito relevantes. Vamos dar um exemplo, então, todos os produtos vendidos em supermercado e supermercado apenas. Você não consegue comprar de forma direta, você tem que passar por um varejista ou por um supermercado. Exemplo magnífico aí de muitas coisas que você consegue comprar apenas assim. Nunca verifiquei, mas eu acho que a única possibilidade de comprar Coca-Cola não é diretamente, é justamente comprando através sempre de um varejista ou de um revendedor. E a gente pensa que isso aí é, de repente, para produtos mais antigos, mas não é o caso. Tem muitos produtos, inclusive software e soluções SaaS, que dependem de um canal também de distribuição. Exemplo clássico disso são soluções que são vendidas através de consultores.
Então, se você produz seu software, é uma ferramenta usada por consultores em trabalhos ou projetos específicos, você acaba necessitando de um canal, que é justamente o consultor ou outras empresas parceiras, para posicionar aquele produto, porque o cliente em si não saberia escolher, não saberia procurar e tudo mais. Não impede que você crie uma presença digital, mas é importante saber que é muito importante construir esse tipo de relacionamento e que canais continuam sendo uma coisa relevante, inclusive no mundo digital. Até porque a gente vai descobrir logo em seguida, quem está revendendo o produto, na verdade, é quem tem o relacionamento com o cliente e entende não apenas o cliente, não tem apenas o dado, o nome do cliente, mas entende coisas muito mais relevantes a respeito do cliente, que a gente vai ver agora então como a nossa quarta etapa, relações com o cliente. Vinícius, o que a gente faz lá? Relações com clientes. Aqui nós temos que identificar então como que nós conquistamos esses clientes, como que a gente mantém eles e como que nós aumentamos então a base deles. E para isso a gente precisa entender toda a jornada que esse cliente faz, né, junto ao nosso serviço, ao nosso produto, entender as expectativas que ele tem, e aí a gente já colocou anteriormente na proposta de valor, e enumerar então o que é importante, e identificar então todos esses passos, como a gente de alguma forma interage com eles. E como o André mencionou, então para ter toda a informação, né, os dados desse cliente, para a gente conseguir aprimorar então todos os nossos processos, aí vai entrar processo de vendas, processo de entrega, esse tratamento junto com canais. E para você saber, então, um pouco mais também sobre essa jornada de cliente, as expectativas, a gente menciona isso no Lab 015, um episódio, então, de transformação digital, focado em experiência do cliente. E satisfação e lealdade determinam, então, a recompra desse produto. Por isso que é importante. O seu negócio, ele vem de uma vez só? Para você realmente criar esse relacionamento e vender mais, aumentar a sua base e manter o seu cliente, você precisa entender a jornada e todas as expectativas que esse cliente tem em relação ao seu produto ou serviço. Passo número 5, fontes de renda. É importante chegar nesse passo aqui, porque isso aqui determina a rentabilidade e, portanto, a sustentabilidade do negócio. Perguntas que a gente normalmente faz aí numa mentoria com as pessoas é: de onde vem a sua receita? E dentro da grande receita, como cada fonte contribui para a receita total do negócio, que é justamente determinando o mix da receita. Começa por aí, né? Começa nessa distribuição e aí a gente começa a explorar detalhes outros relacionados ao cliente. Como é que ele prefere pagar? Qual o modelo de receitas que você adota em termos do seu negócio? E aí, super legal, porque aqui no Octanage a gente tem vários episódios dedicados a isso aí. Eu consigo lembrar agora de cabeça o Lab 016, Novas Formas de Receita, que é justamente dentro dessa série sobre a transformação digital. Então, é um episódio sobre formas inovadoras. E o Lab 012, que são 7 dicas para criar novas formas de receitas, que foi um episódio super bem recebido aí, que a gente teve vários feedbacks positivos de pessoas que realmente se inspiraram em formas novas de fazer receita. E colocar isso nessa perspectiva de como é que você está faturando em relação à sua proposta de valor. O que de fato da proposta de valor vende e gera receita. Quando você tem clareza disso dentro do negócio, uma forma muito legal de ter aquela visão estratégica que eu mencionei no início do episódio e de atuar como um gestor de uma forma muito mais eficiente e muito mais poderosa. Excelente, André. E trazendo então um pouco dentro do contexto, agora que a gente está fechando então esse lado direito desses 9 blocos, né, que a gente está falando então mais da parte de receita, de clientes. Um exemplo, até o André mencionou acho que num episódio anterior, mas a própria Gillette, né, que acabou criando aí um segmento único em relação a aparelhos, por exemplo, de barbear. Eles usam então como proposta de valor, e aí eles usam algumas metodologias aqui de vendas e marketing também, que é a isca, que é vender o aparelho, né, de barbear, e o gancho, que é vender as lâminas. Então, após a primeira compra, por exemplo. E a forma de receita, então, né, eles acabam trabalhando como isca, eles vendem
uma vez o aparelho de barbear e depois eles têm essa receita, digamos assim, que contínua, a lâmina de barbear que você tem que estar constantemente trocando e adquirindo. E esse modelo também é muito utilizado, trazendo então para a transformação digital, por empresas de SaaS, né? Software as Service, que oferecem muitas vezes uma solução gratuita ou de valor bem mais baixo para usar uma parte do sistema, mas depois que você está preso naquele sistema, todos os outros módulos, né, ou acabam custando mais, ou de alguma forma você tem que adquirir aí novos módulos à medida também que a sua empresa cresce e ou expande. Número 6, recursos-chave. Então, chegou a hora da gente, depois de ter posto todo esse foco em cima do cliente e da recompensa que ele nos dá, vamos começar a olhar então para a parte operacional do negócio aqui. Recursos-chave do negócio. Vamos descrever e listar cada um dos recursos mais importantes utilizados para entregar esse valor. Então, alguns dos recursos aí que a gente tem em mente quais são os recursos que a gente utiliza para os canais, quais são os recursos que a gente utiliza para gerar e reconhecer receita e os recursos que a gente utiliza para gerenciar o relacionamento com os clientes. Então, se você pensar nesses 3 aí, você consegue fazer uma lista bem legal e, inclusive, correlacionada para cada um desses segmentos que fazem parte da tela maior. Então, alguns tipos de recursos que você pode mencionar nisso aí. Recursos físicos, intelectuais, humanos ou financeiros. Aqui eu faço, inclusive, uma pausa para mencionar, dentro do foco de transformação digital, sobre o conceito do gêmeo digital, que é algo que surgiu alguns anos atrás, em torno de 2 anos atrás, e que foi muito bem aceito em termos de adoção, que é a ideia de que qualquer um desses recursos que você tem disponível, sejam eles físicos, intelectuais, humanos, financeiros, que eles teriam uma cópia digital e essa cópia digital você poderia utilizar para modelar o seu negócio, o dinamismo dos relacionamentos e inclusive entender o que está acontecendo. Então, é uma versão bastante avançada dos dashboards, em que cada uma dessas entidades, cada um desses construtos dentro do sistema funcionariam e se comportariam como esse recurso no mundo real. E quando você deixa eles, então, digamos, dentro dessa grande simulação aí em tempo real, com dados reais, você consegue gerenciar eles e, inclusive, modificar a forma como eles atuam dentro do sistema. Então, eu achei interessante mencionar isso porque os gêmeos digitais é uma coisa aí que já está no mercado há alguns anos aí, tem sido utilizado dentro de muitas empresas para facilitar a tomada de decisões dentro do negócio. 7. Atividades-chave. Esse bloco aqui eu gosto de ressaltar, mas aqui basicamente é o core business, né? O que é core realmente do seu negócio e quais são as principais então atividades que você tem que executar com o seu time e que é mais importante e que o seu negócio não pode deixar de fazer para funcionar. E assim, se ele não tiver relacionado com a sua proposta de valor dentro desse espectro, então nesse modelo, nessa tela de modelos de negócio, ele não é chave. E aqui, trazendo também um pouco do episódio anterior, o Lab 019, onde a gente fala de novos modelos de negócio, quando nós estamos criando uma nova proposta de valor, né, um novo negócio, muito provavelmente você já tem uma operação rodando. Então aqui não é para listar todas as atividades que você faz ou já tem na sua operação. Aqui é focado e relacionado então à proposta de valor que você está criando, essa nova proposta de valor. Então, trazer essa relação para os canais, onde a gente mencionou antes, então quais são as atividades para atingir, né, esses segmentos de clientes que nós definimos, quais as atividades necessárias que a gente precisa fazer para atingir os objetivos de receita, né, de ganhar então essa recompensa desse nosso novo cliente e o relacionamento com esse cliente, né? Então, quais são as atividades chave para gerenciar toda a experiência com esse cliente. O que você faz que é chave e o que você pode deixar de fazer, que é importante também, mas que um outro terceiro pode fazer melhor do que você para você ter mais tempo e concentrar realmente as suas atividades aqui, nesse ponto 7. Dentro dessa parte do core business, uma das ferramentas que eu costumo utilizar nas minhas mentorias é entender aquilo que a gente chama de proven process. Ou seja, você listar, quando você tem um cliente, o que você faz com esse cliente?
quais são as etapas dessa transformação e descrever através de uma sequência muito simples, em geral é uma sequência de 5, 7, raramente é uma sequência aí de 10 etapas, mas pode ser que aconteça, mas quais são as etapas que você faz e você entrega valor. Quando você entende o que é esse proven process, né, que uma tradução para o português seria o processo formal ou o processo reconhecido, você acaba entendendo o que são essas atividades dentro do seu core business. Número 8, parceiros-chave. Essa é a parte em que você, depois de ter entendido na parte operacional quais são os seus recursos, quais são as principais atividades e o que é core dentro do seu negócio, você consegue agora entender quais são os parceiros que você precisa para entregar essa parte chave do negócio. Então, perguntas aí que podem surgir numa mentoria. Quais os seus parceiros e fornecedores mais importantes? Quais as atividades e tarefas necessárias para entregar o seu produto ou serviço que não são realizados por você e o que o seu negócio pode não fazer para focar mais nas atividades-chave. Ou seja, quais são as coisas não essenciais, quais são as distrações que estão ocupando você como gestor ou que estão ocupando a sua equipe e que estão distanciando as pessoas desta atividade-chave. Perguntas aí para você refletir. Excelente, André. E, bom, eu gosto muito desse bloco, então, o 8, parceiros-chave, que acaba naturalmente conectando com o 7, que são as atividades-chave. E falando de transformação digital, nós mudamos muito a nossa forma de pensar, com, obviamente, o advento aí da tecnologia e do acesso à tecnologia para empreendedores. Então, assim, se a gente pegar o mercado há 30 anos atrás, talvez até um pouco mais, mas até vou dar um exemplo aqui no caso do Spotify. Mas se eu fosse criar um Spotify do zero há 30 anos atrás, a premissa seria: eu consigo fazer todo o Spotify. E quando eu digo todo, é todo. Eu teria que produzir o conteúdo, eu teria que, né, criar músicas, teria que criar a plataforma, criar o meio de pagamento, anunciar, divulgar. Então teria todo esses 9 blocos, eles seriam todos feitos por mim, né, pela minha própria empresa. Mas falando de tecnologia de transformação digital, todos os maiores players hoje, eles trabalham com parceiros-chave. Então, Spotify, o core business, as atividades chaves do Spotify é a tecnologia, é a plataforma. Mas eles não produzem conteúdo. Porém, eles têm parceiros que, né, provêm todo o conteúdo musical. E, obviamente, eles também não estão falando diretamente com os artistas, eles estão falando com as empresas que fazem a gestão, então, desse conteúdo. O próprio Uber. O Uber usa o Mapas do Google. O Uber não precisou criar uma plataforma, uma ferramenta para mostrar os mapas. O pagamento do Uber é feito através do Stripe, que é uma outra plataforma que provê, então, meios de pagamento. Então, hoje fica muito mais fácil nós criarmos inovação sem precisarmos ter 100%, né, do domínio, né, de todas as atividades. Então, muitas das coisas elas podem sim ser terceirizadas, né, e serem trabalhadas aí com parceiros-chave. Número 9 e último bloquinho aí do nossa tela de modelo de negócio, estrutura de custos. Então, agora que você entendeu todo o negócio, clientes, atividades e parcerias, é entender, então, de onde é que estão vindo os seus custos. Então, liste os custos chaves da sua operação e somente aqueles que estão relacionados à sua proposta de valor. Então, acaba sendo legal porque se você listar os outros, você vai ver exatamente aquilo que é supérfluo na hora de você criar valor dentro do seu negócio. E se, de fato, os custos que não estão relacionados com a proposta de valor forem maiores do que os outros custos, ou significativos, ou dentro do contexto maior, significativos, o que você acaba aprendendo é que você está tendo uma grande distração dentro do seu negócio ou não está tendo uma clareza suficiente a respeito da sua proposta de valor. Então, sempre o interrelacionamento entre esses blocos aí acaba sendo importante porque você acaba descobrindo novas dimensões dentro deles. Então, faça também a triangulação dos custos em relação às suas receitas. Como é que eles comparam, como é que eles estão percentualmente alinhados e porque isso determina a sua lucratividade e, portanto, a sustentabilidade do negócio, a sua habilidade de reinvestir, a sua habilidade de criar inovações e, inclusive, investir nessas inovações.
e também como os custos estão relacionados às atividades. Aqui surgem muitas oportunidades de melhoria de custos, otimização, eficiência, e a gente inclusive publicou recentemente material a respeito de eficiências na operação e como melhorar isso aí. Então, vou passar para vocês então um pequeno resumo aí, passo a passo, de como a gente preencher a tela de modelo de negócios, um resumo daquilo que a gente falou no episódio de hoje. Inicia em torno do cliente, parte mais importante. Determina os segmentos de mercado, personas e incrementa a proposta de valor para cada um desses segmentos, para cada uma dessas personas. Em seguida, atua sobre canais e relacionamentos dos clientes. Em terceiro, entende as fontes de receitas, que é como o cliente recompensa a solução do problema que você está ajudando ele a atingir. E depois, a parte de recursos e atividades chaves, que são a operação do negócio. E, por fim, os parceiros e a estrutura de custos, que é quem lhe ajuda e como é que isso tudo é pago. Tá aí, então, um passo a passo de como preencher a tela de modelo de negócios. Excelente passo a passo, André, super simples. Bom, para você, time Octanage, que nos escuta agora, se você já conhece o Business Model Canvas, revisite, então, esse modelo para aplicar no seu negócio. Ele é muito importante para manter sempre a cultura de inovação dentro do seu negócio. Para você que não conhece, então, octanage.com/lab020, você pode baixar então esse PDF, esse modelo aqui, com esses 9 blocos. Eu sugiro baixar e escutar o episódio novamente, porque visualmente vai ficar mais fácil vocês entenderem. Lá nós vamos colocar alguns exemplos também para facilitar, como eu mencionei aqui nesse episódio. Mas importante, então, siga esse passo a passo, mas não tente ser tão preciosista, digamos assim, para preencher esse modelo. Eu acho que o mais objetivo que você for, mais focado, melhor vai ser o resultado. Até porque é ideal você trabalhar diferentes telas de modelos de negócio para produtos e serviços diferentes, porque fica mais fácil a visualização do que você tentar colocar 10 propostas de valor num modelo só. Então, você pode quebrar isso, fazer esse trabalho junto com os seus times e inovar, né? Criando então novas ofertas para os seus clientes. Vinícius, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo aí, compartilhando experiência a respeito de como entender um negócio e como trabalhar na inovação dele, hoje utilizando essa ferramenta que é a tela do modelo de negócios, também conhecida como Business Canvas. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.